Então, bom dia a todos que já estão na sala, bom dia a quem vai me ouvir depois, quem está me ouvindo agora. Nós estamos, como sabem, no estudo de Mateus, já mais da metade já completa do estudo, e hoje nós vamos continuar o capítulo 17 e vamos partir do versículo 24, tá bom? Então, a gente já está em Mateus capítulo 17, e estamos seguindo do versículo 24. E aí você vai dizer assim, pastor, eu não vi desde o Mateus 1, o que que eu posso fazer? Você pode fazer igual você faz com série Netflix. Você pode ir lá na playlist de Mateus, no canal do YouTube, pastora Sara Rebouças com C cedilha, né? Oficial, com U e C cedilha oficial, e entrar na playlist Mateus. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar? Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas viram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? E Pedro disse: Sim, paga. Ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Perguntou-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: Então os filhos estão isentos. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de estáter, pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e para pagar o teu imposto. Bem, o que ele está dizendo? O que você acha? Você acha que eu, filho de Deus, preciso pagar imposto? Você acha que o rei de toda a terra, o dono de todo o ouro, dono de toda a prata, precisa pagar imposto? Não, eu acredito que não, não precisa. Ele diz sim, mas para que não haja escândalo, ok? Mas para que eles não fiquem falando de nós, mas para que possamos dar exemplo. Percebem? Então, os filhos estão isentos, mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, esse sentimento de Jesus me move, porque se Jesus tinha essa preocupação, eu sempre parto daqui, gente, a Bíblia, Jesus é o maior modelo que eu tenho na vida, a maior referência. Pastora, quem você segue na vida? Quem é a sua maior referência? Meu filho, é Jesus. O que você faz? Jesus. Se Jesus, ele preocupava em não causar, não ser motivo de tropeço, então eu também não posso ser. Agora, pasme, Jesus de fato não tinha que entregar o imposto, ele precisava. Mas nós precisamos. E quantas vezes nós somos tropeço, né? Quantos cristãos usando aí gatonete, né? O gatinho dentro de casa, tem um gato dentro de casa, né? O brasileiro, nós precisamos quebrar essa palavra de maldição. Tem uma fala do brasileiro que é o jeitinho brasileiro de ser, que é uma fala que, que dá a entender que o brasileiro está sempre encontrando uma forma de se dar bem, de se dar bem, de se beneficiar, de burlar alguma lei, de burlar alguma coisa, de não pagar alguma coisa. Mas nós precisamos ter. Ontem, na nossa igreja, eu estive ministrando em Tito, e apóstolo Paulo vai dizer a Tito: Tito, seja um exemplo para que a tua vida glorifique, para que as pessoas sejam salvas, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, Tito. Então, que a sua vida seja um exemplo para todos que estão perto de você. Então, Jesus não precisava batizar, porque não tinha pecado para arrepender, é ou não é? O batismo é um arrependimento de pecados, é eu dizer publicamente que eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Deus. Mas por que ele batizou? Para poder te dar exemplo. Então ele vai dizer assim: olha, agora vai lá, pega o imposto, entrega por mim
e entrega por você, nós não seremos tropeço, ninguém terá o que falar de nós. Nós precisamos nos preocupar de que a nossa vida glorifique o nome de Deus, como igreja, como filhos. Vem cá, a Bíblia vai dizer ainda, em 1 Coríntios, capítulo 6, ela vai dizer assim: olha, tudo me é lícito, eu posso todas as coisas, porém nem todas as coisas me convêm, porém nem tudo eu posso fazer. Aí você vai me dizer: por quê, pastor? Porque eu posso fazer e ser tropeço. Se aquilo que eu faço impede alguém de vir até Deus, isso é muito sério. A Bíblia diz que eu não posso ser tropeço. Eu não posso ser motivo de tropeço. As pessoas têm que olhar para mim e ver Jesus, e ver a manifestação de Deus, em posturas firmes dentro da palavra de Deus. Então, olha o que ele está dizendo: eu posso fazer todas as coisas, eu sou livre. A pergunta é: eu devo? Se eu fizer, eu serei motivo de tropeço? Então, eu não vou fazer. Então, se Jesus se preocupou com isso, eu também preciso se preocupar. Mas, principalmente, tem coisas que filhos de Deus têm que fazer, faz. Tem que pagar imposto, mas não paga. Tem que pagar luz, mas não quer pagar. E aí tem lá: não, mas eu vou colocar um ar, e aí vai aumentar muito a conta de luz, então, né? É que ele não tem nada a ver, não tem nada a ver, e tenta explicar o inexplicável, né? Quer explicar o inexplicável, e aí quando alguém descobre, aquilo se torna motivo de tropeço. E alguém não vai a Jesus porque você está dando um mau exemplo. Então é importante que a sua vida sirva, culmine para a glória de Deus. Amém, gente? Sejamos exemplos. É isso que Jesus está ensinando Pedro. Pedro, ó, não interessa se é para a gente fazer ou não. Nós faremos, porque não quero que sejamos motivo de tropeço para ninguém. Mateus capítulo 18 agora, gente. Vamos entrar em Mateus capítulo 18. Anota aí, Mateus capítulo 18, e já vamos para o versículo 1. O maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Gente, essa pergunta é incrível, porque as pessoas elas estão sempre querendo esse lugar, né? Como é que eu faço para crescer? Porque no reino de Deus as coisas funcionam todas às avessas. No reino de Deus é totalmente averso ao reino terreno. O reino dos céus e o reino terreno é completamente diferente. Mas as pessoas têm esse sentimento, né? Como é que a gente faz para ser o maior, ou para crescer, ou para ser grande, ou para ter um lugar de autoridade nos céus, né? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade, lhes digo que, a não ser que vocês mudem, e quando ela diz mudem, significa que alguém ainda ali não estava transformado, você precisa mudar, ou seja, tem alguma coisa errada. A não ser que vocês se mudem e se tornem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Perceba que ele não está dizendo que... A pergunta era quem era o maior no reino dos céus. E ele está dizendo, cara, se você não for como uma criança, se você não mudar esse seu jeito de pensar, você nem entra, você jamais vai entrar no reino dos céus. E se a gente pensar como é que é a criança, gente, como é que é a criança? A criança é pura, criança inocente, a criança não tem maldade, a criança ela é rápida para perdoar, a criança briga aqui, 2 minutos depois são os melhores amigos. A criança é intensa, a criança, tudo que ela faz ela é muito intensa, ela é muito passional. A criança, ela é dependente, ela depende. E muitas vezes nós não temos as características de uma criança. Não temos, né? Nós não somos rápidos a perdoar.
O coração fica ali uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, aquele negócio ali fazendo mal. Isso não é bom. A Bíblia diz: "A menos que vocês não mudem e tenham as características de uma criança, vocês não jamais vão entrar no reino dos céus", não vão, né. A criança, ela é apaixonável, né. Ontem nós recebemos o testemunho de uma criança que tem ajudado seu avô. E o avô dá um valor por semana para essa criança, na nossa igreja, essa criança estava lá ontem no culto. E foi passado alguns projetos e essa criança prontamente pegou o valor do trabalho inteiro da semana dela, todos os dias que ela trabalhou. E ela disse: "Olha, esse valor é para ajudar no projeto". E muitas quantos adultos fariam isso, gente? Não é? A pureza, a intensidade de dar o valor da semana inteira trabalhada. Trabalhou a semana inteira com o avô para poder levantar aquele recurso. Chegou naquele dia e disse: "Toma, isso aqui é para levantar o projeto. Eu quero investir nesse projeto". E muitas vezes nós não teríamos a mesma habilidade dessa criança. A criança é totalmente dependente. E nós achamos que não precisamos de nada e de ninguém. Estamos sempre achando que estamos acima da média, não precisamos de ninguém. E Jesus está dizendo: olha, se você não tiver o coração da criança, ligeiro em não guardar mágoa, ligeiro em não guardar rancor, ligeiro em perdoar, ligeiro na sua intensidade com Jesus, você jamais vai entrar no reino dos céus. Não vai. E aí ele continua: portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Então, quem tem as características da criança é o maior no reino dos céus. Agora perceba, a criança ela é menor, ou seja, você vai ter que descer, você vai ter que diminuir para poder ser como criança. No reino de Deus é tudo às avessas. Quem quer ser grande, que seja o menor, que seja pequeno. Quem quer crescer, desça. É totalmente contrário. Quem quiser crescer no reino de Deus vai ter que descer, vai ter que diminuir. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que crerem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Gente, pesado, né? Aí você pode me perguntar assim: como que eu posso induzir um pequenino, ó, a pecar? Mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar? Ele está morto. Se você fizer uma criança pecar, você está morto. Pastora, como que a gente faz uma criança pecar sendo adultos? A criança, ela segue o exemplo, gente. A criança, ela é guiada pelo exemplo. A criança, ela projeta o que nós somos. A criança, ela reproduz o que ela vê. E se eu pecar, eu posso estar levando uma criança a pecar comigo. E aqui vai um recado você, que é mãe, que é irmã, que é irmão, que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, que é líder de crianças, que trabalha com crianças. Você precisa saber que você é exemplo. E se você faz algo que leva essa criança também a te imitar e pecar, a Bíblia diz: "Ah, isso é mal para ti, isso é muito ruim para ti. Isso é muito ruim para ti". Se você está levando uma criança a pecar, porque você não está dando exemplo, porque você não está ensinando a coisa certa, na hora certa, isso é muito ruim para ti. Isso é muito ruim. E aí ele continua: "Ai do mundo, por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem". Agora perceba, um pouco mais acima,
no capítulo 17, final do capítulo 17, era essa a preocupação de Jesus. Pagaremos o imposto porque não queremos ser motivo de tropeço. E agora aqui no capítulo 18 ele está dizendo, ai daqueles que fazem uma criança tropeçar. Ai daqueles que não são o exemplo. Ai daqueles que não revelam Jesus aos seus filhos. Ai daqueles que não revelam Jesus aos seus irmãos, aos seus sobrinhos, aos seus primos, às crianças a qual ministram. Ai daqueles que não são exemplo a um pequenino. Se a sua mão ou o seu pé te induz a pecar, corta e joga fora. É melhor entrar na vida mutilado, aleijado, do que tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o induz a pecar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Gente, é óbvio que não é para sair cortando a mão, olha que não é para sair cortando o olho, não é sobre isso. Se tem alguma coisa, se você sabe que tem alguma coisa que é a tua fraqueza, fuja dessa fraqueza. Fuja dessa fraqueza. Olha, eu sei que quando eu sento ali, eu vou pecar. Não senta. Eu sei que se eu estiver nessa situação, eu vou dar lugar. Não dá, não vai. Fuja da aparência do mal. Reconheça que você não pode estar naquele lugar e não esteja. Reconheça que você é fraco para determinada coisa e cuidado. Não se coloque nesse lugar, para que você possa ser exemplo, porque ai daquele que não é um exemplo. Ai daquele que é motivo de tropeço. Então, vigie e conheça as suas fraquezas. Reconheça as suas fraquezas. Aquilo que não é válido, aquilo que não é bom. Reconheça as suas necessidades e fuja, como José, na casa de Potifar. A mulher de Potifar, gente, não era feia, não é possível. Porque Potifar podia ter qualquer mulher que quisesse, porque ele é abaixo do rei, era o que tinha maior autoridade. Era uma mulher bonita, linda. Ele estava sozinho em casa, não tinha ninguém. Mas José saiu correndo, porque ele não queria pecar diante do Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Se a tua mão vai te fazer pecar, corre, fuja, não faça isso. Arranque aquilo que vai te fazer mal. Se o Instagram te faz pecar, não use Instagram. Não use. Se o YouTube te faz pecar, não use YouTube. Se você tem fraqueza para séries, começa a ver série, não consigo parar, não veja. Se você tem problema com a língua, cuidado com quem você se junta, para não causar um incêndio. Ah, eu não consigo. Tem gente que gosta de trazer notícias. É quase um fake news ambulante. É um fake news, né? Agora, eu não sei se vocês já viram, é um absurdo. Tem alguns sites que são especializados em trazer fofocas do mundo gospel, evangélico. Agora tem muitos, 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 muitos. Se isso te faz pecar, não vá lá. E existem algumas pessoas que são literalmente fuxicadores gospel. Já ouviu? Sabia? Deixa eu te contar a nova. Fuja dessas pessoas. Se você não tem coragem de cortar, porque o que corta a fofoqueira é dizer, olha, não tenho interesse em ouvir. Desculpa, mas isso não é para mim. Olha, não estou disposto a escutar. Se você não tem força para dizer não, fuja. Se ele entrar pela direita, corre para a esquerda. Se entrar pela esquerda, vai para a direita. Não fique perto. Para que você não peque contra o Senhor Jesus. Guarde o seu coração de pecar contra Deus. Proteja o seu coração de pecar contra Deus. Ele continua. Tenham cuidado de não desprezar nenhum destes pequeninos. Pois eu digo a vocês que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celestial. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará 99 nos montes e sairá em busca da que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam.
Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não deseja que nenhum destes pequeninos se perca. Ou seja, ele não quer que esse pequenino, ele ainda está falando desta criança, se perca. Então, cuidado, mãe, cuidado, pai, cuidado, tio, tia, irmão, irmã, cuidado, você que tem acesso a uma criança. Se tem uma coisa que eu tenho preocupação desde a abertura da Igreja Apostólica Relevante, se tem algo que eu tenho tido como menina dos olhos da igreja, é o ministério infantil. Agora, a igreja dos adolescentes, o Joy, se tem uma coisa que nós temos pedido ao Senhor, é que nós não permitamos como igreja que nenhum dos nossos pequeninos se perca. Ao contrário, que os nossos pequenininhos sejam apaixonados por Jesus, extravagantemente apaixonados, para que quando eles cheguem na faculdade, nas faculdades públicas, nas faculdades federais, eles sejam um exemplo, e como Wesley coloca em fogo nas nossas faculdades por Jesus, nós precisamos ter essa perspectiva, precisamos preparar esta geração, precisamos preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, amém? Então, seja exemplo, seja exemplo, seja exemplo. Você está sendo observado. Como diz aquelas, às vezes a gente entra em alguns lugares, sorria, você está sendo filmado. Sorria, não há um lugar que Deus não te veja. Sorria, o céu está vendo o que você está fazendo, você não se esconde de Deus. Então, cuidado, vigie, seja exemplo. Logo em seguida, ele começa a falar sobre como se trata uma ofensa, né? A gente precisa aprender a lidar com a ofensa. A gente precisa aprender a receber ofensa. Às vezes a gente não sabe receber ofensa. E a gente precisa aprender a lidar ofensa. Como que lida com a ofensa, pastora? Vamos ver juntos? Se o seu irmão pecar contra você, ou seja, ofender você, vá e a sós com ele mostre o erro. Diga, ó, não gostei disso aqui não. Isso aqui me fez mal. Isso aqui não ficou bonito. Isso aqui mexeu com o meu coração. Olha, isso aqui não está bom. Mostra o erro. Se ele ouvir você, você ganhou o irmão. Que delícia quando a gente consegue ganhar o irmão, né? Porque o reino de Deus é para isso. O reino de Deus, gente, é um lugar de saúde. Eu vou falar isso 1000 vezes até eu morrer. Se quando eu morrer vocês não lembrarem mais nada do que eu falei, vocês vão lembrar que a pastora Sara dizia que o reino de Deus, o altar é lugar de saúde. O reino de Deus é lugar de saúde. O reino de Deus não é para picuinha, não é para isso. Não, não é para isso. O reino de Deus é para a gente andar junto. O reino de Deus é para ter saúde, o reino de Deus é para amar, o reino de Deus é para perdoar, o reino de Deus é para curar, o reino de Deus é para ganhar os não crentes, aqueles que estão perdidos. O reino de Deus é para isso, o reino de Deus não é para mais nada. Então, que bom quando você ganha seu irmão. Que bom quando vocês conseguem andar juntos. Que bom quando há cura, né? Quando você consegue resolver a ofensa. É tão bom quando a gente consegue resolver a ofensa dentro da gente. Mais, quando você consegue resolver aquela ofensa com o coração da criança. Como que é o coração da criança, pastora? A criança nem lembra mais. 2 segundos depois você pergunta para a criança o que houve, ela diz, não lembro. Mas vocês não estavam agora brigando, agora são os melhores amigos? Pois é, porque eu sou igual a criança, né? Hoje eu estou quebrando pau, agora eu sou o melhor amigo. Eu vejo isso aqui em casa, eu tenho 3 filhos pequenos, 3 crianças em casa. E é exatamente assim. Eu olho, tá um pega para capar, uma brigaiada, daqui a pouco estão se beijando, abraçando, meu pretinho, meu branquinho, minha irmãzinha, me dá um beijo, me dá um abraço, eu fico, meu Deus, que sem vergonhice. Não é, gente? Criança não é assim? Criança são figuras, eles não guardam, não guardam. Então é tão lindo quando você resolve a ofensa com o coração da criança. Desse jeito. Não guarda. Mas se ele não ouvir você, é tão triste quando isso acontece, né? Se não houver como. Se ele fechar o coração. Se essa pessoa fechar o coração, não quiser ouvir você, né? Quiser alimentar esse sentimento, é ruim,
Por que é ruim, pastora? Porque a Bíblia diz que se ele não for como criança, se ele não souber perdoar, ele não vai jamais entrar no céu. Então, que pena, mas às vezes as pessoas escolhem, as pessoas têm livre-arbítrio. E diante do livre-arbítrio, essa pessoa pode escolher não te ouvir. Não quero te ouvir. Leve com você mais um, dois outros, né? Porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, o que você faz? Você vai levar testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. Diga, olha, eu tentei, né? Eu contei, conte à igreja, torne isso público da igreja. Eu fiz minha parte, eu fui até ele, eu fui até ela, eu tentei resolver a ofensa, eu tentei mostrar o erro, eu tentei dizer que isso está errado, eu tentei ministrar cura, eu tentei trazer ele para perto, eu tentei trazer ela para perto. Conte à igreja, fale para a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, e aqui, pasme, esse contar à igreja é principalmente contar à liderança. Traga o conhecimento da sua liderança. Pastor, pastora, líderes eclesiásticos, sim, porque vocês estão debaixo de uma cobertura. Então, eles representam também a igreja, e, se necessário, eles terão que trazer o conhecimento, dependendo da situação, à igreja. Mas traga, olha, eu já fiz de tudo. Eu já fui, eu já tentei, eu já levei testemunha, não está funcionando, fechou o coração, não quer ouvir. E aí ele disse, se vocês levarem à igreja, e mesmo assim, diante das autoridades, diante da autoridade que a igreja, as lideranças da igreja, ele não quiser ouvir, olha como ele diz, trate-o como gentil ou publicano. Ou seja, você pode tratar ele como se fosse alguém que não conhece a Deus. Alguém que não tem Deus. Trate-o como gentil, não trate-o como publicano. Quem está dizendo isso, pastora? Jesus. Jesus. Se ele não quer ouvir, você não pode fazer nada. Abra mão disso. Porque você não pode impor que as pessoas te escutem. Cada um tem livre-arbítrio. Não é verdade? As pessoas têm livre-arbítrio. Eu não posso empurrar o que eu estou falando pela goela. A gente quer levar todos para o céu. O desejo da gente é pegar todo mundo e falar: vamos embora para o céu, gente, que o céu é bom demais. O céu é uma delícia, o céu é coisa mais linda, isso é o que eu tenho de mais rico, não importa, mas nada importa, nada mais importa, nada mais importa. A gente é tão cheio de tantas coisas, mas o que importa aí, precisamos chegar ao céu, precisamos da eternidade, precisamos ver a face do nosso Pai, precisamos ver a face de Jesus. E a gente quer que todos se salvem, assim como Jesus. Esse é o desejo. Mas muitos não querem. Muitos escolhem segurar a ofensa, e aquilo vira um câncer espiritual. A ofensa vira para ela um câncer ministerial, um câncer espiritual, um câncer na vida espiritual. Então, em nome de Jesus, você precisa aprender a abrir mão da ofensa. Ai, pastora, mas é tão difícil. Abrir mão da ofensa depende da perspectiva. Aí você vai dizer, por quê, pastora? Porque você não tem como me ofender. A mim, não. Você não me ofende. Por quê, pastora? Porque eu morri. Eu não estou mais aqui. Eu morri na cruz do Calvário aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade eu morri. Até hoje, mamãe guarda cadernos. Quando eu casei, ela me deu 1, 2, mas até hoje ela tem cadernos lá. Quando eu me converti, eu entrei dentro de um quarto e por muitos dias eu abria a Bíblia incansavelmente. Eu enchia cadernos daquilo que o Espírito ia imprimindo no meu coração. Quem diria que me tornaria escritora e que muitos desses cadernos virariam livros? Quem diria que esses cadernos hoje se chamariam de livros? Porque nunca parei de escrever o que o céu está imprimindo no meu coração. Eu morri. Ah, e se eu não tivesse morrido? Só eu sei. Gente,
devocional que eu estou compartilhando com vocês é algo que é uma prática desde os 12 anos de idade para mim. Nem um dia sequer falhando. Por quê, pastor? Porque eu sei que o dia que eu não acordar nesse lugar, eu morro. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou poder mais continuar. Então você não tem como me ofender, porque eu morri. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Logo, toda ofensa não é a meu respeito. E a Bíblia diz: fique feliz quando alguém te ofender por amor ao meu nome. Alegre-se, regozije-se, fique feliz, dê graças a Deus. Então, quando você toma ofensa para você, não é sobre você. Pegue, aprenda a depositar as ofensas aos pés de Jesus. Jesus está contigo, hein? Ó, Jesus, o Senhor sonda, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu sou, o Senhor conhece meu caráter, porque eu tenho vivido para ti. E aqui está a ofensa, põe diante do Senhor. Está aqui a ofensa. Essa ofensa, olha, eu estou colocando aqui no teu altar. É assim que trata a ofensa. A gente não toma para a gente a ofensa, porque nós morremos para nós mesmos. Amém, gente? Não vivo mais eu, mas é Cristo quem está agora vivendo em mim. Em verdade, lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês concordam na terra, em qualquer assunto sobre o qual vocês pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai que está no céu. Pois onde se reúnem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio dele. Gente, esse texto parece simplório, porque a gente usa muito ele quando a gente está na igreja e é pouquinhas pessoas, a gente logo diz, olha, a Bíblia diz, quando está dois ou três reunidos no nome dele, Deus está ali, mas você não está entendendo, esse aqui fala de coinonia, esse texto fala do poder da unidade, quando há unidade no corpo de Cristo. A igreja precisa ser um lugar de coinonia. A igreja precisa ser um lugar de unidade. Porque há um poder absurdo quando nos unimos em unidade, quando falamos a mesma coisa. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer às igrejas: vocês devem ter o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de pensar. Vocês precisam ter a mesma mente. Vocês precisam ter o mesmo coração, vocês precisam andar juntos. Há um poder na concordância. Há um poder quando nós nos unimos e dizemos, eu, amém, nós ligamos isso na terra. Epa, o céu olha a unidade e libera sobre nós a bênção. Salmo 133, como é bom que os irmãos vivam em unidade, porque é ali que eu ordeno bênção e a vida para sempre. É isso que Deus está falando. No mesmo texto que Jesus está falando de ofensa e de um irmão que fecha o coração e não quer ouvir o outro, ele está dizendo, olha, se vocês soubessem o poder da unidade, vocês não ficavam se degladiando. Porque igreja não é para isso. Igreja não é lugar para um estar voltado contra o outro. Igreja é lugar de concordância. Ah, meu Deus do céu! Igreja é um lugar de unidade. Jesus está dizendo, ao invés de ofensas, ao invés de rixas, ao invés de contendas, deixa eu contar para vocês, há um segredo quando vocês se unem. Há um segredo quando vocês concordam. Há um segredo quando vocês sentam na mesa e vocês dizem amém a isso. Não é um amém a isso. Não, isso não, isso sim, isso. Há um poder, a Bíblia diz, há um poder quando dois ou três concordam com a mesma coisa. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês concordam na terra,
com qualquer assunto que vocês peçam, qualquer assunto, isso será feito a vocês. Então a gente não pode perder tempo para ficar se degladiando. Ao contrário, a gente tem que sentar nas mesas e começar a liberar palavras proféticas. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. O reino de Deus está aí, nós precisamos avançar no reino de Deus. Que sejamos um, para sempre seremos um, sejamos um no Senhor. Que você possa amar a igreja família, que você possa amar a sua igreja família, que você possa amar os seus irmãos, amar aqueles que caminham ao seu lado, e que haja concordância no corpo de Cristo. Eu profetizo uma coinonia, unidade, cura, vitalidade, saúde no nosso meio, em nome de Jesus. Então, sentaremos à mesa juntos, todos juntos, e concordaremos, olha, eu estou sonhando com a salvação dessa cidade. E aí o outro do lado diz, eu também estou. Aí o outro diz, eu também estou. Aí o céu diz, eu estou no meio de vocês. E porque vocês concordam, eu vou fazer o que vocês estão sonhando, o que vocês estão pedindo. Aí o outro diz, eu estou sonhando com milhares de pessoas apaixonadas por Jesus, sendo cuidadas no corpo, na alma e no espírito. Aí o outro senta na mesa e diz, eu também estou. Aí o outro diz, eu também estou. E porque 2, 3 concordam, Deus diz amém a isso. É tão lindo quando Jesus nos coloca na mesa e nos ensina, não é? É tão lindo, porque ele diz exatamente aquilo que a gente precisa fazer. Não é a pastora Sara, é Jesus. A pastora Sara disse isso, eu não estou dizendo nada, gente, a Bíblia que está dizendo, leia o texto. Leia o texto. Jesus está ensinando como que trata a ofensa, como que lida com a ofensa. Jesus está ensinando o poder da coinonia, o poder da unidade, o poder da concordância, o poder de andar junto. Há um poder quando vocês se unem como igreja. Há um poder quando vocês falam a mesma coisa. Há um poder quando vocês querem a mesma coisa. Há um poder quando vocês pensam igual. Há um poder quando vocês conseguem caminhar lado a lado. Há um poder. Eu estou no meio de vocês. Ué, mas aqui tem uma premissa. Se ele está no meio de pessoas que concordam, o contrário também é verdade. Ele não pode estar num lugar onde não há coinonia. Deus não está no meio quando não há concordância, quando não há coinonia. Não há como andar juntos. Então nós precisamos pedir, Senhor, una o coração da igreja. Senhor, nos alinha. Senhor, alinha o nosso coração, para que possamos ver a Tua manifestação na terra. Senhor, nos faça abrir mão dos nossos pensamentos, nos faça abrir mão das ofensas, nos faça abrir mão, Senhor, de toda ofensa, porque não é para mim. Eu devolvo toda ofensa para o Senhor, toda ofensa vai para a cruz. Senhor, a ofensa não é para mim, por isso eu não me importo. Pastora, você é boba? Só não. Eu só não recebo ofensa. Eu decidi que eu não recebo ofensa. Então, você não tem como me ofender. Não tem. Eu vou continuar andando com Jesus, rindo, feliz, contente, alegre, forte, porque eu decidi que todas as ofensas vão para a cruz, porque eu conheço meu Jesus. Ah, eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei do que ele me salvou. Eu sei, eu sei. Queridos, como igreja de Jesus, principalmente as minhas ovelhas que estão me ouvindo aqui nesse programa agora, que o Senhor Jesus nos una e que nós tenhamos o hábito, o costume, esse jeito que o Senhor Jesus está ensinando, de não receber ofensas. Coloque as ofensas na cruz.
Seja como uma criança. Seja como uma criança pura, pura, sem maldade, pronta a perdoar, dependente de Jesus, dependente e, acima de tudo, concordem, porque há um poder sobrenatural quando a igreja concorda. Se concordamos com alguma coisa na terra, o Senhor faz isto no céu. Amém? Eu espero que tenhamos sido abençoados e que Jesus tenha falado com muita força ao nosso coração. Que Jesus tenha falado com você. Que esse texto tenha sido a resposta para suas questões internas. Eu espero que o Senhor tenha falado poderosamente ao seu coração. Bem, nós vamos orar. Amanhã é sábado, portanto não tem projeto, tá bom, gente? Amanhã não tem projeto, nem sábado nem domingo. Mas domingo, na Igreja Apostólica Relevante, 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto, né? De ensino bíblico. E você que ainda não faz parte do GMR de um dos nossos estudos da mesa, procure o GMR perto da sua casa, para você que está aqui na cidade de Itaboraí. E nós estamos na série Uma Vida com Propósitos. Tem sido lindo. Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo e eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido conosco. Senhor, nos ajuda a ser como a criança. Senhor, nos ajuda a ter o coração da criança. Puros, puros de coração, limpos de coração. Nos ajuda, Senhor, a ser rápidos no perdão. Nos ajuda a ser totalmente dependentes de Ti. Senhor, e nós queremos aprender com a Tua palavra. Não queremos ser motivo de tropeço. Nos ajuda a ser exemplo, para que por nosso intermédio todos se salvem e que não caiam, Senhor. Também te peço, Jesus, nos ajuda a lidar com ofensa, entendendo que morremos, toda ofensa, Senhor, precisa ser levada à cruz. Não deixa a gente absorver o que não é para absorver. Nos ajuda, Senhor, a colocar as ofensas na cruz do Calvário. E nos ajuda a ter coinonia, concordância, a concordar. Ah, Senhor, há um grande poder na coinonia, na unidade da igreja, porque quando concordamos na terra, o Senhor faz no céu. Nos ajuda como igreja a concordar uns com os outros, a andar junto, a falar a mesma língua, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que o céu abençoe vocês, que o Senhor abençoe vocês, que o Espírito Santo seja com vocês. Eu amo vocês. Igreja Relevante, nos vemos no domingo. Aos demais, nos vemos na segunda-feira. Que o Senhor abençoe. Um beijo.